Bom dia crianças, bom dia família, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, junto com a família de vocês, tá tudo certinho, tá bom? Eu oro todo dia com vocês, peço para o Papai do Céu que proteja você, que proteja a sua família e que nos mantenha com fé, confiança em Deus, não é isso? Para que a gente possa dar continuidade às nossas vidas, aos nossos estudos e que dias melhores virão. Tá bom? Bom dia. Vamos lá, criança. Na aula passada, eu deixei como atividade as páginas 26 a 31, não é isso? 26 a 33. 26 a 33 para que vocês pudessem fazer lendo os textos que nós demos na aula passada. Então vamos lá. Na página 28, tem como atividade número 1 que diz assim: qual a importância dos griots para os povos africanos que cultivavam essa tradição? Bom, nós vimos aqui que nós temos em nosso país a cultura afro-brasileira e a tradição oral, né? Que são elementos culturais trazidos por diversos povos africanos que fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Vimos que a congada é um exemplo de cultura afro-brasileira, né? Trata-se de um folguedo que começou a ser praticado pelos escravos há mais de 400 anos, né? E essa cultura africana, ela continuou aqui no nosso país, né? Fazendo parte da cultura, né? Cultura afro-brasileira e tradição oral. Vimos também sobre os mitos dos povos indígenas, né? Que os mitos são muito comum em diversas culturas do Brasil, né? Eles têm diversos saberes, principalmente relacionados à natureza, né? Em relação ao sol, à lua, né? As mudanças de tempo. Então vamos lá. Qual a importância dos griots para os povos africanos que cultivavam essa tradição? Ao compartilhar seus saberes com as gerações, os griots contribuem para a preservação da cultura e da memória dessas sociedades. Ou seja, no momento que eles estão compartilhando, eles estão mantendo a cultura ali. Porque eles vão compartilhar com aquelas pessoas e aquelas pessoas vão compartilhar com as outras e assim vai passando de geração para geração. Então, repetindo, ao compartilhar seus saberes com as novas gerações, os griots contribuem para a cultura e da memória dessas sociedades. Ok? Número 2. Leia esse trecho do texto. À noite, nas aldeias, as pessoas se reuniam para ouvir os contos. No verão, ficavam embaixo de um baobá ou de uma palmeira, no inverno, ao redor de uma fogueira. Com base na leitura, faça o que se pede. Letra A. A que tradição oral o texto se refere? A tradição indígena, afro-brasileira ou a tradição africana? A resposta é a tradição africana, porque eles, à noite, nas aldeias, as pessoas se reuniam para ouvir os contos. No verão, ficavam embaixo de um baobá ou embaixo de uma palmeira e no inverno ao redor de uma fogueira. Eram os hábitos da tradição africana. E na letra B, tem aqui: pesquise uma história da tradição assinalada na questão anterior e que poderia ser contada embaixo de um baobá ou em volta de uma fogueira. Compartilhe essa história com a turma. Então aí você vai ver com a sua família uma história que seja relacionada a uma dessas tradições, indígena, afro-brasileira ou africana, e compartilhar aí com a sua família, né? Nesse momento, né, que nós estamos vivendo, não tem como uma fogueira, né? Você compartilhar esse momento em volta de uma fogueira. Só se fosse num sítio com a sua família, né? Aqui, um grupo pequeno, né? Porque não pode ter aglomeração. Mas
tirando a fogueira, no momento que você está lendo ou falando oralmente, né? Contando uma história em relação a uma dessas tradições, você já está compartilhando esse momento da oralidade, ok? Número 3. Indique com lápis de cor verde quais são as afirmações verdadeiras e com lápis de cor vermelho quais são as falsas. Vamos lá. A primeira. Os saberes de muitos grupos indígenas são compartilhados com as comunidades pelas pessoas mais velhas. Aqui é a cor verde. Por quê? Porque indique com a cor verde as afirmações verdadeiras. Esse fato aqui é verdadeiro. Os saberes de muitos grupos indígenas realmente são compartilhados com as comunidades pelas pessoas mais velhas, não é isso? Como o cacique, né, o pajé. Segundo, os mitos são narrativas que explicam apenas o surgimento do universo. É vermelho, está errado. Terceiro, os mitos não são importantes para as culturas indígenas, pois não são histórias verdadeiras. Também está errado, é vermelho. Na cultura Kayapó, existe a crença de que as centrais desse povo viviam próximo às estrelas antes de povoarem a Terra. Essa afirmação é verdadeira, ok? Então é a cor verde. Na cultura Caipó, existe sim a crença de que os ancestrais desse povo viviam próximo às estrelas antes que povoassem a Terra. E essas duas questões que estão, que vocês pintaram de vermelho, que é a segunda e a terceira, vocês busquem aqui no texto da interpretação qual seria a forma certa dela, ok? Porque aqui na segunda diz que os mitos são narrativas que explicam apenas o surgimento do universo. Aí você vai lá no texto, nas páginas anteriores, para você buscar o porquê que essa resposta está errada. E assim na terceira também, ok? Então ficou verde, vermelho, vermelho e verde. Na página 31, tem atividade que diz: eu faço parte dessa história. Número 1. Para que servem os calendários? Atualmente nós temos o calendário, né, digital no nosso celular, mas ainda existem os calendários, né? Que nós temos aquele calendário que a gente chama de folhinha, né? E existem aqueles calendários que são os calendários específicos de uma determinada cultura, de determinado país, de uma determinada pessoa. Por quê? Porque para que servem os calendários? Para fazer a contagem do tempo e para que as pessoas possam organizar suas atividades em períodos de tempo superiores a um dia. Então, o calendário ele é feito para que haja organização dentro do tempo em que existe, né, no período do tempo em que nós estamos aqui. Um exemplo, o ano tem 12 meses, 365 dias. Então, tem um calendário que vai de janeiro a dezembro, mostrando os meses do ano. E dentro desses meses do ano, a gente faz ali, né, o nosso cronograma, né? O que vai ser no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, né? As datas festivas, né? As datas de férias, as datas do trabalho, as datas de prova, não é isso? Então a gente segue um calendário, que é muito importante para que a gente possa ter organização. 2. Crie um calendário em que o primeiro ano é o ano do seu nascimento. Como é esse calendário? Que acontecimentos importantes podem ser registrados nele? Em uma folha à parte, desenhe o seu calendário e registre nele. Primeiro, as atividades que realiza diariamente e anualmente. Segundo, as datas e os acontecimentos mais importantes para você. Então você aí faz o seu calendário a partir da data do seu nascimento, ok? Por exemplo, você nasceu, nós estamos no ano de 2020. Você nasceu em 2010.
2010. Aí começa lá, 2010 até agora. Aí você vai fazer o 2010, um ano de 2010, depois 2012, 2011, 2012. Aí você vai percebendo o quanto tempo, né? Você já tem 10 anos de vida, né? Quais foram os momentos importantes em que você viveu cada ano, quais são as datas em que você não esquece, por quê. Aí marcando, né? Identificando isso é muito importante, porque isso aí vai fazer parte da sua história. É algo que você vai guardar, né? Que você vai, mais tarde, você vai olhar e você vai falar, nossa, olha aqui, 2010, o que aconteceu em 2010 de tão importante? Em 2011, por exemplo, nesse ano de 2020, é uma data que será marcada eternamente na vida de todas as pessoas, né? Principalmente de março, né? Nesse período agora, né? Março, abril, maio, junho, julho, né? Principalmente nesses 4 meses, né? Que foram os momentos assim, marcantes da nossa vida, né? Que aconteceram 1001 coisas, né? No momento desse que nós estamos vivendo. Então, são marcas, assim, períodos em que o calendário vai registrar e nós vamos guardar, ok? Continuando, número 3. Como você se organiza para realizar as atividades, essas atividades, né? Como você se organiza para realizar essas atividades? Ou seja, as atividades diariamente, anualmente, como é que você se organiza? E as datas e os acontecimentos mais importantes para você, como é que você se organiza também? Ou seja, por exemplo, eu no ano de 2020, como é que eu me realizo e faço as minhas atividades acontecerem diariamente? Bom, diariamente eu preciso ter um horário certo para eu acordar, ter um horário determinado para eu trabalhar, ter um horário determinado para eu cuidar da casa, ter um horário determinado para eu cuidar de mim. Ou seja, a gente tem que ter organização dentro de 24 horas, para que as coisas não se percam, não é isso? E para que a gente não perca o nosso controle nas nossas atividades. E as datas e acontecimentos mais importantes para você? As datas e acontecimentos mais importantes, no caso, para mim, né? São as datas em que, né? Comemoração de aniversário, né? Dos familiares, não é isso? Um momento em que você realiza um sonho, um momento também que foi dramático, ou seja, aqueles fatos importantes em que são registrados, principalmente na sua mente, né? Que você não esquece, não vai esquecer mais, ok? Então, é isso que ele quer mostrar para você, que o calendário, ele registra acontecimentos, tá? O objetivo é esse. Continuando. Página 33. Imagem, na página 33, tem a imagem de um calendário, janeiro a dezembro, ok? De acordo com a leitura das imagens, responda as questões. Letra A. O que essas imagens representam? As imagens representam, no caso aqui, na página 32, tem o calendário, imagem 1, tem um calendário em que mostra de janeiro a dezembro, diferentemente do calendário atual, porque ele mostra o que as pessoas estão realizando ou vão praticar em termos do lado indígena. Por quê? Esse calendário que vocês estão vendo na página 32, né, que tem no livro de vocês, né, 32, diz aqui, ó, Suiá. É o calendário indígena. Então, nesse calendário indígena aqui, ele colocou em janeiro, né? Em janeiro tem milho, ou seja, a plantação de milho. Em fevereiro tem os peixinhos, deve ser a parte, né? Onde a pesca se prolifera. Em março tem o abacaxi. Em abril tem a pescaria. Em maio tem a derrubada das árvores. Em junho tem o pássaro e assim por diante. Em dezembro tem a melancia. Tá. Já no calendário da imagem 2, retrata somente datas, ou seja, números. Não mostra a imagem, números. Aqui no número 1 são as imagens retratadas. E no número 2 são as datas em números, né? No caso, números para identificação. Então vamos lá.
O que essas imagens representam? As imagens representam 2 calendários. Um indígena do povo Suiá e o outro utilizado atualmente por grupos não indígenas, que somos nós. Ok? Letra B. Descreva como o povo indígena Suiá, é isso, né? Suiá, organiza as atividades de trabalho ou de lazer durante o ano. Então, nesse calendário aqui, vocês podem perceber que eles têm essa organização, né, de acordo com as imagens aí que eles vão realizar em cada mês. Então, no mês de dezembro, por exemplo, há a representação de melancias, o que significa que nessa época os frutos nascem, são colhidos e então consumidos. Não é isso? Aí, e daí por diante. Então, cada imagem retrata um fato que vai ocorrer naquele mês. C. Sobre a diferença entre os 2 calendários, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, o calendário da imagem 1, que é do indígena, está relacionado às atividades urbanas? Não, não está relacionado às atividades urbanas, né? Então é falso. Segundo, o calendário da imagem 2 marca alguns eventos e celebrações importantes para grande parte da sociedade brasileira? Sim, é nesse calendário, nessa folhinha, que a gente, né, tem um termo de usar folhinha, que marca os eventos, as celebrações, né? Como nós falamos agora há pouco, né? Os momentos importantes, os momentos dramáticos, os feriados, né? Perdas, né? Perdas, enfim. Tudo que vai registrar é de acordo com o calendário. Ou tudo que será registrado, né? Será visto no calendário, será memorizado ali. Terceiro, o calendário da imagem 1 representa um modo de vida ligado à natureza? Sim, totalmente ligado à natureza. Então ficou falso, verdadeiro e verdadeiro. Ok? Então terminamos aqui as correções do livro de história, ok? Que foi até a página 33, tá bom? E no material de apoio tem algumas atividades que fala aqui na página 34 e que você pode, tá bom? Você pode fazer essas atividades. Pesquisando aí na sua casa, tirando um tempinho de folga aí, você pode realizar essas atividades do material de apoio. Quando você tiver dúvida, você vai aqui mesmo no seu livro ou vai na internet, né? Vai para buscar as questões relacionadas ao assunto, tá bom? Para que você fique praticando, ok? Ficamos aqui então com a nossa aula de história. Tem atividade na plataforma, tá bom? Para você fazer relacionados a esses assuntos. As atividades da plataforma começam na página 20, do capítulo 4, ok? Busquem com calma e atenção para que vocês possam realizá-las com sucesso, tá bom? Ficamos aqui, crianças. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Se cuidem. Beijos.